Eu sou o professor Clodoaldo e esse é o meu canal. Na videoaula de hoje vamos resolver a questão 3 da OBFEP do ano 2018, nível B. Então, vamos lá. A questão fala: a cinemática tem como objetivo descrever o movimento dos corpos, e para isso o observador deve definir um sistema de referência ou referencial em relação ao qual o movimento é analisado. Vamos considerar os movimentos retilíneos de dois corpos, A e B, um deslocando-se com velocidade constante e outro com velocidade variada, ambos em relação a um ponto zero. Em determinado instante, estes dois objetos A e B encontram-se separados por uma distância de 15 metros. A está com velocidade constante igual a 9 metros por segundo, B com velocidade igual a 10 metros por segundo e desacelerando a 4 metros por segundo ao quadrado. Sabendo que ambos estão inicialmente se movimentando em um mesmo sentido, responda. Letra A. Qual a velocidade do objeto B e o sentido no instante do encontro? B. Qual a velocidade de B em relação a A? Então, pessoal, o que a questão ela quer? Ela quer saber primeiro a velocidade do objeto B e o sentido no instante do encontro do objeto B com o objeto A, e ela quer saber qual é a velocidade de B em relação a A. Para isso, nos dá alguns dados. Quais são esses dados que a questão nos dá? Ele diz que A e B estão a distância de 15 metros, que a velocidade de A ela é constante e é igual a 9 metros por segundo, e B tem uma velocidade de 10 metros por segundo, só que ela tem uma desaceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Então, a partir desses dados, a gente pode estar resolvendo a nossa questão. Então, solução. Mais uma vez aqui, a gente tem o que, pessoal? A gente tem o corpo A, que tem velocidade 9 metros por segundo, e nós estamos dizendo que está saindo da origem, posição 0 metro. E temos o corpo B, que tem uma velocidade de 10 metros por segundo e tem uma aceleração 4 metros por segundo, mas ela é contrária ao movimento, porque aqui a gente impôs o quê? A gente impôs que o movimento está no sentido positivo, nesse sentido aqui. Então, o corpo A está se movimentando nesse movimento, o corpo B também está, e eles estão a distância de 15 metros inicialmente. Só que o corpo B tem uma desaceleração, ou seja, uma aceleração no sentido contrário, que está fazendo com que esse corpo ele vá parando até que ele comece a se movimentar no sentido contrário aqui do movimento. Então, essa questão, a gente tem que observar algumas coisas. A letra A requer o quê? A velocidade do objeto B e o sentido no instante do encontro. Ela quer saber a velocidade do objeto B e o sentido no instante do encontro. O sentido no instante do encontro desses dois objetos. Para isso, a gente vai construir as funções horárias das posições. Então, para o corpo A ele tem um movimento de velocidade contínua. Então, a velocidade, tem a posição vai ser igual a S inicial mais a minha velocidade inicial vezes o tempo. Então, substituindo, qual é a minha posição? 0. A minha velocidade ela é 9 metros por segundo vezes o tempo. 0 mais 9 é igual a 9. Então, a minha posição em A, no corpo A, é 9t. Para o meu corpo B, já que eu tenho um movimento
variado, que tem uma aceleração, e é uma aceleração no sentido contrário ao movimento. Então, eu vou ter a minha posição inicial, a minha velocidade inicial, o meu tempo menos a minha aceleração, vezes o tempo ao quadrado dividido sobre 2. Substituindo, eu vou ter que a minha posição é igual a quem? Posição inicial, aqui é 15. A minha velocidade, 10 metros por segundo vezes t, 10t, menos a minha aceleração, que é 4, t ao quadrado sobre 2. Aqui, pessoal, a gente pode estar fazendo o quê? A gente pode estar cancelando esse 4 com esse 2. Logo, a gente fica com o quê? Que a minha posição vai ser igual a 15 mais 10t menos 2t ao quadrado. Então, aqui eu já tenho a minha posição do corpo A e tenho a minha posição no corpo B. Logo, pessoal, para começar essa questão, eu tenho que compreender o seguinte. Na hora do encontro, a minha posição A ela vai ser igual à minha posição B. Isso na hora do encontro. A posição em A vai ser igual à posição em B. Então, eu vou substituir aqui, nessa igualdade, os valores da posição A e o valor da posição B. Substituindo, tem o quê? 9t igual a 15 mais 10t menos 2t ao quadrado. Vamos passar aqui, pessoal, toda essa parte aqui da igualdade para o outro lado. Então, fazendo isso, eu vou ter o que, pessoal? Esse menos 2t ao quadrado vai passar positivo, fica 2t ao quadrado. 10t está positivo, passa negativo. Então, 10t menos 10t mais 9t fica menos t. E esse 15 está positivo, vai passar negativo. Menos 15 igual a zero. Aqui a gente vai se deparar com uma equação do segundo grau. E como é que eu resolvo uma equação do segundo grau? Se resolve da seguinte maneira, que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Mas quem é o nosso a, quem é o nosso b, quem é o nosso c? Bem, numa equação do segundo grau, o número que carrega a incógnita elevada ao quadrado vai ser o nosso a. Então, é 2t ao quadrado. Então, 2 é o nosso a. O número que possui apenas a incógnita sem estar elevado ao quadrado é o nosso b, que aqui é o t. Então, é 1. E observe que ele vai estar negativo, é menos 1, porque aqui é menos t. E o número que não possui incógnita é o nosso c, que aqui é o 15. Então, vamos substituir. Então, fica menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 2, vezes menos 15. Então, menos 1 ao quadrado é 1. Menos 4 vezes 2 é menos 8. Menos 8 vezes 15 é no 120. Menos com menos vai dar mais. Então, fica mais 120. Então, delta é igual a 1 mais 120. Logo, delta é igual a 121. Para me descobrir o tempo, vai ser o quê? O tempo vai ser menos b ao quadrado mais ou menos a raiz de delta dividido por 2 vezes a. Substituindo, então, que tempo vai ser igual a 1 ao quadrado mais ou menos a raiz de 121 dividido por 2 vezes 2. Então, tempo vai ser igual a 1 mais raiz de 121, 11 dividido por 4. Então, tempo vai ser igual a 1 mais 11 é 12. 12 dividido por 4 é 3 segundos. Então, vamos aqui ver o nosso t, duas linhas. Vai ser 1 menos 11 sobre 4. Então, fica 1 menos 4 vai ficar menos 10 sobre 4, que vai dar um número negativo, pessoal. A gente já observa que vai dar um número negativo. Como vai dar um número negativo aqui, pessoal, a gente já pode estar cancelando isso daqui. E o nosso tempo vai ser 3 segundos, porque não existe tempo negativo. Não existe tempo negativo. Como não existe tempo negativo, o nosso tempo vai ser 3 segundos.
Mas a questão ela pede o quê? A velocidade e o sentido. Aqui eu descobri o tempo, mas eu quero saber o que? É a velocidade e o sentido. Então, a velocidade vai ser o quê? Velocidade vai ser igual a velocidade inicial vezes a aceleração vezes o tempo. Qual é a velocidade inicial do corpo B? Vai ser 10 metros por segundo. Mas, por que ficou menos? Porque a minha aceleração é negativa, é no sentido contrário. Então, menos 4. Por isso que mudou de sinal, vezes o tempo, que a gente descobriu que é 3 segundos. Então, 10 menos 4 vezes 2, vezes 3, 4 vezes 3 é 12. Então, fica velocidade igual a 10 menos 12. Então, a minha velocidade vai ser igual a quem? A menos 2 metros por segundo. Logo, é no sentido contrário ao do movimento do corpo A, no sentido contrário da trajetória do corpo. Então, tem uma velocidade menos 2 metros por segundo, que vai ser no sentido contrário do movimento do corpo A. E a letra B, ela quer saber o quê? Qual a velocidade de B em relação a A. A gente deve ter cuidado, pois nesse caso a gente deve analisar essa velocidade não no instante do encontro dos corpos, mas sim em todos os instantes, ou seja, de forma geral. A gente deve ter cuidado para a gente não estar analisando aqui no instante do encontro, mas sim de forma geral a relação desses dois corpos. Então eu vou ter que a minha velocidade de A e B vai ser o quê? De A para B vai ser igual a minha velocidade B menos a minha velocidade A. Então, substituindo, qual é a minha velocidade em B? Eu tenho o quê? 10 menos 4t menos 9. Substituir aqui a minha velocidade B. 10 menos 4t menos 9. Então, 10 menos 9 é 1, menos 4t. Então, aqui, pessoal, a minha velocidade de A para B, ou seja, vai ser de 1 menos 4t para todo instante desse movimento. Essa é a velocidade de A e de B em relação a A para qualquer instante, tá certo, pessoal? Então, essa foi a solução dessa questão. Abraço.